Bom dia, Instagram, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo no 8 em ponto. Projeto 8 em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a gente. E eu estou aqui para a gente conversar sobre auriculoterapia, sobre saúde, sobre neurociência e neuroalimentação. E o pessoal chegando, bom dia. Ó, Ivan, Sandra, Fátima, Natalina, Elza, Samuel, Kátia. Bom dia, pessoal. Cida, Cleide, Kátia, Edson. Gente, muito bem-vindo ao projeto 8 em ponto. E eu tô aqui para responder a sua pergunta e eu ia adorar que você entrasse ao vivo comigo. Será que eu vou ter que mudar a hora do projeto para vocês entrarem ao vivo comigo? Ninguém quer entrar porque tá debaixo das cobertas ainda. Não é possível. Ontem eu acabei deixando muita gente sem resposta, então quem quiser colocar aqui, Ana Paula, S17 Ana Paula, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou de ontem para hoje, coloca para mim aqui que eu já tento responder. Professora, tem uma dúvida, ó, maxila e mandíbula para bruxismo, coloca só do lado dominante? Boa pergunta, Elza, muito boa pergunta. Assim, ó, o que a gente faz normalmente? Eu busco fazer primeiro o lado dominante, sabe? Às vezes só de colocar, e às vezes eu não coloco maxila e mandíbula também. Essa é uma outra coisa que eu tô testando, mas eu já vou contar em segredo aqui pra vocês. Vocês não contam pra ninguém. Não, tô brincando, vou contar. A gente tá testando colocar só mandíbula, tá? Só mandíbula. Por que só mandíbula? Porque na verdade a maxila, ela tá aqui, ó, esse osso aqui, ó, então ela fica parada. O que aperta? A mandíbula. Então às vezes é só a mandíbula que é o osso móvel da cabeça, né? E aí eu consigo, a Cida colocando, nada prof, acordei às 5 da manhã, olha isso, gente, tem gente acordando cedo. Ai. Samuel, eu não. Deixa eu terminar só de fazer do bruxismo, eu já respondo você. Então, assim, eu não tô colocando maxila e mandíbula, então eu coloco mandíbula. Daí sim, mandíbula você coloca dos dois lados e relaxamento muscular do lado dominante, tá bom? O Samuel pergunta aqui: 8 em ponto é só pelo Insta? Guri esperta, é só pelo Insta. Eu não consigo trazer todas as mídias, por quê? Porque aqui é em pé. E aí a maior dificuldade, tá? Apesar que a gente tá vendo aí o que consegue fazer, mas a princípio é só por aqui o 8 em ponto. Depois a gente passa, sobe ele pro YouTube, tá? Tem lá no YouTube uma playlist. Antigamente era o 747 e depois a gente mudou pro 8 em ponto, porque 8 em ponto tem tudo a ver com a gente. Então tem uma playlist lá no YouTube com essas aulas, com essas lives, tá? Daí lá tem muita resposta e pergunta. Quando a criança tem menos de um ano, eu não coloco os 3 pontos principais, tá, Samuel? Por quê? Primeiro porque nem cabe. A orelhinha aqui, né, ela é muito pequenininha. Então eu coloco sistema nervoso central ou Shenmen e o ponto do problema dela, que, nossa, devem ser muitos. Quer dizer, tem crianças que a gente sabe que tem mais problemas do que outras, mas normalmente um bebezinho, pensando dentro de um padrão de normalidade, você vai ter muito para trabalhar, refluxo, alguns entendem que são cólicas, outros entendem que é o refluxo, outros entendem que ele não dorme, e aí a gente coloca. E às vezes, como bebê, criança, respondem muito rápido, às vezes vale a pena só colocar o sistema nervoso central e esperar ver a reação, sabe? Só isso muitas vezes já pode ter uma resposta bem legal. A Luciane, amo o tema DTM, sou psico, mas trabalhava com especialista em DTM.
O DTM, gente, é distúrbio temporomandibular, alguns usam disfunção temporomandibular, vocês vão encontrar isso em algumas escritas, artigos, livros, né? Mas assim, tem muita coisa para estudar sobre ela, né? É uma especialidade da odontologia, né? Dor orofacial e distúrbios temporomandibulares, mas é algo que tem que estar relacionado. Não é uma prática só do cirurgião dentista. Por quê? Porque a DTM, ela tem, se ela não for estrutural, alguma alteração dentro da articulação, porque aqui, ó, nós temos uma articulação, né? Ó, a mandíbula, e aqui eu tenho a cabeça da mandíbula. Se eu abro a boca, eu sinto um osso. Põe a mão aqui assim, ó, e abre a boca para você ver. Pode botar dos dois lados, ó. Se você abrir a boca, você vai sentir um osso pulando. Esse osso é a cabeça da mandíbula. Então, ele é o único osso que tem duas articulações. No nosso corpo inteiro, ele é o único osso que está interligado ao crânio com duas articulações. Nada tem duas articulações. Então, tudo que acontece com uma acaba afetando a outra. Se eu mastigo só desse lado, eu afeto esse côndilo. Essa articulação. Se eu mastigo só desse, eu afeto essa. Se eu faço bruxismo, que é o apertamento, eu interfiro nisso aqui tudo e aqui, ó, no temporal. Então, às vezes, eu tenho cefaleia temporal do meu paciente e é por conta de um problema de mordida, ou uma mordida torta, que aí precisa da avaliação do cirurgião dentista, ou mesmo por apertamento. Eu comprimo, eu aperto tanto, eu desconto o meu nervosismo, a minha ansiedade. Por isso que nem a psico falou, ó, eu gostava de trabalhar com DTM. Por quê? Porque tem que ter o psicólogo, o psicoterapeuta, tem que ter fono, muitas vezes, o fisioterapeuta envolvido, tá? Para você conseguir resolver. Tá muito envolvido com a musculatura também. A grande maioria dos problemas articulares são musculares, ou aqui, ó, masseter, ou até o trapézio, que daí aí entra que muitos dentistas não sabem. Por quê? Porque a gente não tem essa formação na faculdade, gente. Isso é uma especialização, é fora da faculdade, então muito colega não tem essa noção de que pode ser o causador aí de uma dor temporal, tá? Inês, a Inês puxando o assunto do cravo. Bora lá, tem uma dúvida. Você sabe que eu esqueci, gente? Eu tinha que ter colocado o cravo na área de destaque, né? Que daí todo mundo vê, porque ontem eu recebi uma pergunta do cravo. Coloquei um ponto de dor no ombro e a cliente disse que ficou com labirintite após. Isso é normal? Pode acontecer? Ou foi uma tremenda de uma coincidência, Inês? Não tem nem como. O cravo, ele não tem um efeito colateral, entendeu? Você toma chá, você tem ele no alimento, né? Pelo menos não se existem relatos de pessoas alérgicas ao cravo. Tanto que teve uma pessoa que falou que deu alergia de pele. E aí na pele fez, daí pode, mas aí ainda eu entro até com uma discussão se foi o cravo ou se foi o micropor, tá? Ainda existe essa situação, pode ter sido micropor, tá? Eu acho isso, infelizmente, alguns perguntam muito sobre isso na auriculoterapia. Eu pus aurículo e o paciente teve tal queixa, ou a dor exacerbou. Pode até, sabe? Por quê? Porque eu tô equilibrando esse paciente, então nesse decorrer pode acontecer algum efeito. Só que a auriculoterapia, eu mexo com muitos pontos. Eu mexo com o emocional do meu paciente. E um ponto de dor, não. Ainda mais no ombro, assim, sabe? Então, não acredito, tá? Não acredito. Elmas, estava com saudades. Fiquei um tempo sem acompanhar suas lives. Estava triste. Não fique, Elma. Não fique triste. Todo bom filho a casa torna. Pense assim, tá bom? Às vezes escuto no Telegram o áudio. Então, eu tento fazer assim, ó. Eu saio daqui e eu tento jogar um áudio lá dentro. Ontem eu esqueci. Mas eu gosto de complementar, sabe? Eu gosto de complementar
Porque às vezes aqui eu tenho menos tempo, eu tô vendo vocês escreverem, então quando eu leio, você distrai o pensamento e às vezes eu perco um raciocínio, uma ideia. E aí eu gosto de complementar lá no Telegram. Até por sinal, gente, vocês querem, entre lá no Telegram acompanhar a gente, fica bem legal, é mais... O áudio lá, a gente consegue acelerar se eu tô falando muito devagar, a gente consegue colocar artigos, né, mensagens, eu aviso de todas as lives. Quando eu entro, de repente, se tem um lugar que eu consigo avisar rápido, é lá dentro do Telegram, tá? E lá ele não pega a tua memória no celular, que nem o WhatsApp, por exemplo, ele pega a sua memória. Lá não. Isso é muito legal, gente. Olá, Camila. Prof, eu tenho o Afine-se na minha clínica. Programa de emagrecimento. E colocamos 6 pontos. Porém, cada semana eu troco a orelha. Pelo que eu vi ontem na aula, manter somente na orelha dominante. Camila, sim, no meu método eu mudo, eu só uso na orelha dominante, tá? Só na orelha dominante. E aí eu troco os pontos em alguns casos, tá? Em alguns casos eu consigo trocar os pontos. Cláudia, bom dia, Cláudia. Lirane, o ponto para dores na coluna pode causar alguma reação ruim? Ó, a mesma coisa, Lorena. A princípio não. A princípio, quando você coloca o ponto de coluna, você vai trabalhar toda a questão da coluna, tá? E às vezes a gente tem aquela situação assim, puxa, tava para acontecer. Já não aconteceu com vocês? Um exemplo, tá? Só para contextualizar. Você tem alguma coisa em casa na geladeira para comer e, vamos dizer, passou, você não tem certeza se passou do prazo da validade? Você fica na dúvida se você vai usar ou não, e daí você usa, ou então você pega e joga fora. Já aconteceu aqui as duas situações em casa. De eu jogar fora, por exemplo, e no dia seguinte alguém passou mal em casa. Eu falei, nossa, se eu tivesse usado, eu ia me sentir culpada, porque eu ia achar que eu que era responsável. A mesma coisa, isso pode estar acontecendo agora. Quando você faz a auriculoterapia, você pode ter as duas situações, tá? Pode ser que ia acontecer de qualquer jeito, tá? Ia acontecer de qualquer jeito. E a pessoa desencadeou um problema. Eu não poderia trabalhar com bebê e ia comer a orelha, tão fofo. Iria ficar sem material de trabalho. Ai, Luciane. Lirane, olá. Na falta de apetite, poderia ser colocado também o ponto do nariz? Pois é o que estimula a vontade de comer, é o olfato. Poderia acelerar por questões de alguma patologia? Olha, teria que testar. Nunca pensei em colocar o ponto do nariz, até porque do lado dele tá o ponto da fome. Então eu colocaria sim o ponto da fome, tá? Não pode esquecer. E de qualquer forma, eu usaria ali o ponto da fome unilateral, tá, gente? Unilateral. Prof, os pontos dominantes podem manter mais tempo? E posso continuar a fazer os outros? Puxa, não entendi a tua pergunta, Luciane. É que não tem pontos dominantes, é a orelha dominante, tá? Eu não sei se é isso que você quis perguntar. E não precisa, você pode fazer assim. Você tem que pensar na questão de... O paciente tem que ir, voltar e fazer em 6, 7 dias uma nova consulta. É vantajoso para você e para ele. Por quê? Para você ganha uma nova consulta. Falando bem, de uma forma profissional mesmo. A gente tem que pagar contas no final do mês. Você precisa que o paciente retorne para o seu atendimento. Então, marca 7 dias, ele retorna, você faz uma nova consulta. E para ele, por que é vantajoso? Porque tem uma coisa chamada platô de analgesia. Não sei se vocês já ouviram falar. Se eu tô falando de dor, tá? Eu tenho uma queda
no meu estímulo. Hoje eu coloquei um estímulo, ele tá em alta, ele subiu. Aí ele tem 2, 3 dias, ele fica no alto. De repente isso começa a cair. Quando ele começa a cair, gente, eu tenho que fazer uma nova sessão. E isso dá em torno de 6, 7 dias. 7 dias. Então eu tiro tudo, tiro todos os estímulos com 6 e faço de novo. Por isso. A Luciane falando, a dentista não fica sem uma psicóloga no consultório para tratar DTM. E não pode, por quê? Porque a gente tem o psicológico envolvido. Paciente com DTM é um paciente mais complicado para atender. É um paciente emocionalmente, muitas vezes, instável, se ele não tem alguma estrutura que, por exemplo, uma artrose, uma artrite, alguma coisa local, tá? Normalmente é um paciente mais tenso. Vocês já sentiram essa? Ó, se você passa a sensação de cansado, isso é sinal que você fez um apertamento. E se você acorda com essa sensação, ou se o seu paciente acorda com essa sensação de apertamento, isso é sinal que ele aqui, ó, tá todo tenso, tá todo dolorido. E pode gerar essa dor de cabeça. Então é como se quando ele acorda com essa região tensa, é como se ele tivesse entrado numa academia de ginástica e feito, vamos dizer, musculação o dia inteiro, a noite toda. Então ele fez lá, imagina você levantando peso aqui, ó, noite toda. Imagina como é que estariam seus braços. É o que acontece com a sua articulação, só para você ter uma ideia do que é um paciente, por exemplo, com DTM, tá? E assim, é importante, paciente que fala que ele tem muita cefaleia nessa região, você tem que investigar muito isso. Se ele tá passando por um momento de nervosismo, um momento de tensão, tá? A Bia coloca bipolaridade sazonal. O que fazer na fase depressiva? Isso é algo que você tem que trabalhar. Primeiro, buscar sempre um propósito, sabe, Bia? O paciente, você tem que orientar o paciente. Talvez não seja você que vai mostrar isso para ele, mas orientar o caminho. Orientar de ele fazer terapia mesmo, de ir para uma psicóloga, se você não for, né? Eu não te conheço, não sei, mas às vezes você pode ser psicóloga, então só orientando. Se você não é, encaminhe, tá? Ele precisa descobrir o que está causando isso, sabe? Esses altos e baixos. Se isso não for bioquímico, às vezes é bioquímico, às vezes falta. Sempre no paciente depressivo, gente, aqui vai uma dica. Avalia como é que tá o intestino desse paciente, tá? Se ele tá funcionando bem ou não. Por quê? Porque dopamina, serotonina são também produzidos lá dentro. Então, é importante a gente saber disso, né? Nath, aqui o tempo de permanência das sementes no paciente... Desculpa, perdi a pergunta aqui. Você pode deixar menos tempo em bebês, tá? Se você viu que melhorou, por exemplo, 3 dias, 4 dias, já pode tirar. Bom dia, você coloca no lateral o Xeimei em crianças? Talvez é bilateral, né, Clau? Não coloco. Coloco um só. Criança responde muito rápido, tá? Se eu conseguir colocar o sistema nervoso autônomo, eu coloco, tá? Mas assim, daí em criança, não estamos falando de bebê. Elza, ontem vi que pode ajudar em... Olha lá. Ó, Elza, acabei de falar sobre isso, né? O prof estava estudando sobre intestino grosso no curso e ontem vi que pode ajudar paciente com depressão. Uso direito e esquerdo? Se o paciente tiver com, por exemplo... um intestino muito preso, 1 a 2 dias preso, eu colocaria direito e esquerdo. De 1 a 2 dias eu já colocaria para ele regular. O paciente, gente, tem que acordar assim, pensando, sair da cama, fazer acontecer, ser 1% melhor a cada dia, buscar alternativas para fazer esse dia de hoje valer a pena.
O dia de hoje, gente, ó, lembra disso, o dia de hoje, isso é para todo mundo que tá aqui ouvindo, para aquele que ainda tá na cama, para aquele que já acordou 5 horas da manhã, para aquele que tá tomando café, lembra disso. Hoje você acordou, isso já é um milagre, já é uma dádiva. Você tá em casa ou tá trabalhando, não tá num hospital. Já é um motivo de muita alegria, tá? Já é um motivo de muita alegria. E se você tá no hospital, mas tá me ouvindo, quer dizer que você está indo para um processo aí de recuperação, de melhora. Então a gente sempre tem que olhar o lado, vamos dizer assim, o copo cheio. Não olha pro... As crianças aqui em casa, eles estão... É claro que para uma criança é difícil você ter aula online. Então eles têm a manhã inteira de aula online. Para eles é muito complicado. E eles estão sentindo isso. Então eles acordam, eles vão dormir já falando assim, ai, amanhã tem aula. Ai, amanhã tem aula. Daí eu tava comentando com eles, pensa assim, nossa, amanhã tem aula e eu nem vou sair no frio 7 horas da manhã para ir para aula. Começa a pensar sempre. Sempre tem um lado positivo, gente, tá? Sempre tem um lado positivo. Então lembre disso quando você acordar. E é essa sensação, essa emoção que você tem que passar pro seu paciente. Mas e falar com ele para ele buscar essa emoção dentro dele. Não assim, tomara que amanhã seja um dia incrível. Não. Nossa, amanhã vai ser um dia incrível. Amanhã eu vou fazer isso e aquilo, sabe? Planejar. Planejamento, quando você planeja uma coisa legal, que você gosta, por exemplo, você pode começar amanhã para você se estimular. Começa amanhã fazendo algo que você goste. Por quê? Porque daí você recarrega suas energias ainda mais e faz realmente que o dia renda. Então, quando a gente está junto aqui, por exemplo, para mim, é uma coisa muito boa. Eu saio daqui cheia de energia, feliz. Eu vejo os casos de vocês, eu vejo os elogios, eu vejo nossos resultados de vocês. Ontem, acho que foi a Edna, até eu vou postar hoje o resultado dela. Incrível resultado, incrível. Já tá atendendo, já tá, sabe, uma pessoa que tá desbravando o mundo da auriculoterapia, já tá tendo resultados. Então isso estimula. Eu coloquei no stories da Priscila, que ela entrou comigo na live aqui, alguns de vocês viram o caso dela. Ela botou o exame dela, mostrando que ela teve dengue, e ela mostrou as manchas na pele, e ela nem soube, ela só soube que teve dengue quando começou o corpo a ficar todo cheio de pipoquinha. Porque como ela tá fazendo aurículo para manter a imunidade dela equilibrada, a dengue chegou, mas ela nem percebeu. Ela não teve febre, ela não teve mal-estar. E quanta gente falou aqui na live que ficou 10, 15 dias na cama. Então, quando eu vejo isso, eu saio energizada. Então, eu falo, nossa, isso é que me mantém, esse é o meu propósito. Eu quero que mais pessoas tenham esse resultado. Me entristece de ouvir, por exemplo, saber que tem um monte de gente com problemas financeiros, que tem um monte de gente com problemas de desemprego. Eu falo, nossa, eu tenho que fazer valer a pena. Então, se você tá passando por esse problema, eu tô desempregado, eu tô sem grana, eu não vejo uma perspectiva, consome o conteúdo gratuito que a gente coloca. A gente coloca muito conteúdo gratuito. Vai lá no YouTube, tem um monte de vídeo lá. Claro que tem uns bem bons e tem uns ruins, que são o começo. Mas vai lá, assiste. Começa a entrar nesse mundo, entendeu? E isso vai te dando luz, energia. E é esse que você tem que falar com o seu paciente que está entrando em depressão ou que está bipolar, principalmente na fase depressiva. Mandar ele beber bastante água, hidratar, fazer o intestino funcionar e a cabeça. A gente não pode deixar a cabeça ser levada, né? Então, tudo isso faz muita diferença, tá? Eu colocaria, se o meu paciente está constipado, eu colocaria principalmente, tá? Se ele não está constipado, se ele vai ao banheiro todos os dias, Elza, daí eu teria que tomar cuidado. Aí eu colocaria só o lado dominante, tá? Ó, Luciana falando que o maxilar dela faz barulho, então é bom investigar, tá? É bom investigar. Minha tia tem depressão, está super ansiosa, está com suspeita de problemas cardíacos. Você indica fazer aurículo? Com certeza eu indico, Mari. Mas eu indico desde que
ela faça com uma auriculoterapeuta. Não sei se você é ou não. Se você é, que você conheça, que você faça, tá? Eu acho que vale a pena sim. Nem que seja pra você assim, eu tô com medo, faça os 3 pontos principais nela. Não coloco, Clau. Maravilhosa sempre. Obrigada, minha querida. Evelyn, indiquei para uma amiga usar o cravo para dor no dente do siso. É por aí, Evelyn. Uma pessoa da minha família tem depressão, está super ansiosa, está com suspeita. Ah, isso mesmo. Indico, tá? Não sei se eu ouvi de novo ou colocaram de novo. Edna, tava falando de você, Edna. Seja bem-vinda ao S17, né? Você que me mandou mensagem ontem falando que estava cheio de, já com resultados, atendendo 5 pacientes da família. Muito legal, hein? Pessoa que relata uma pressão na cabeça toda, desânimo e moleza, é super ansiosa, aperta a boca, está... Essa pressão pode ser do bruxismo? Pode, Adriana, pode ser do bruxismo, mas vale a pena investigar, tá? Vale a pena investigar, pode ter algo mais aí. E tem que ver também se ela não tá com pressão arterial elevada, tá? Então vale a pena investigar, tá bom? Dá pra ver as aulas anteriores ainda? E que horas é? Puxa vida, não entendi, Laurentina, a sua dúvida. Todas as aulas daqui, por exemplo, tem várias aulas. A de ontem, por exemplo, tá no IGTV, tá? Então vai lá, dá uma assistida. No YouTube tem muita live, tem muito. 8 em ponto tá lá, 745 tá lá, tá? Plano de ação, vai lá, dá uma olhada. Oi, é a primeira live que estou assistindo. Abraço, Cláudia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que legal. Pelo jeito é enfermeira, né, Cláudia? Não imaginava que seu curso tivesse tanta qualidade. Tô boba. Edna. Ah, Edna, agora eu lembrei. Você que falou que é psicopedagoga, que é exigente. E que bom, viu? Fico feliz de saber. E é engraçado você ver, ó, como a gente é crítico, né? Eu tava aqui comigo pensando, nossa, como eu tenho que melhorar esse curso, eu tenho tanta coisa para pôr lá dentro. Aí, que nem o de imunidade, eu quero fazer ao vivo, porque eu acho que eu dou mais energia ao vivo do que gravado, sabe? E como você é crítico com você mesmo. E é importante ser, mas só que às vezes a gente acaba fazendo isso com a gente e não reconhece aquilo que a gente tem de bom, tá? Então, isso é uma sacada, gente, para vocês mesmo, porque às vezes você tá nesse momento de só se criticar. Olha também as tuas qualidades, o que você tá fazendo, tá bom? Tânia, eu recebo. Você recebe? Então, perdi o fio da meada aqui, tá, Tânia? Cláudia, S17, acompanho pelo Telegram. Eu gosto bastante do Telegram, eu acompanho várias pessoas por lá, eu acho que é bem importante, tá? Tem um conteúdo muito rico lá dentro. Quando eu coloquei o ponto SNC na minha irmã, logo em seguida ela sentiu um leve mal-estar. E depois de uns minutos passou. Isso pode acontecer? Pode, Rosmê. Por quê? Porque tá mexendo com o sistema nervoso central dela. Às vezes, dependendo do problema que ela estava acusando, ele é como se a gente mexesse no lixo para tirar o lixo de casa, para limpar a lixeira. Ele cheira mal, mas depois você limpa a lixeira e ela fica ali toda perfumada, né? Sai aquele cheiro ruim. É por aí. A gente remexe muito quando a gente tá fazendo aurículo, tá, gente? Por isso é o meu alerta. Se você tá assistindo essa live, por exemplo, não pensa que você sai daqui, vai fazer uns pontinhos e vai ter resultado. Tem que ter um treinamento, tem que ter um passo a passo, tá? Lembra disso. A sensação de pressão na cabeça pode ser bruxismo? Pode, Adriana, mas pode ser pressão alta, pode ser muita coisa, muita coisa. Vale a pena investigar, tá? Ó, verdade, o Telegram me deixa mais próximos dos seus ensinamentos. Parece que é mesmo mais próximo, né? Camila, sou da turma 17, entrei ontem, fiquei super surpresa porque não sabia. Irei fazer isso. Que ótimo. Que bom, Camila, seja bem-vinda. Não entendi o porquê não sabia, sabe? Irei fazer isso, mas tudo bem, o importante é que você pegou, eu não sei o que foi.
Bom dia. Quando será o próximo curso? Ai, não sei. Na verdade, é assim, ó. A gente deixa o link disponível, as pessoas se inscrevem e a gente forma uma lista de espera. Quando essa lista de espera chega num determinado número de pessoas, a gente abre o workshop de novo e aí a gente começa. Provavelmente no segundo semestre tem uma nova turma, tá? Queria saber, mas no momento não vai dar. Qual seria o horário normalmente? O curso é gravado, só tem aulas ao vivo comigo, mas todas elas ficam na plataforma. E o valor será o mesmo? Olha, a princípio nós ainda não estamos pensando em aumentar, não, a não ser que tenha alguma reviravolta aí, mas a princípio não, tá? Bom dia, Lirane. Fazia tempo também que não te via. Eu, no começo desse ano, malhei todos os dias com funcional. Depois de 3 meses, eu fiquei meio travada, particularmente e muscularmente. Quais pontos? Depende muito, tá? França, né? Provavelmente físio. Depende muito do que aconteceu, mas a princípio, para você falar muscularmente, pensa em relaxamento muscular, pode te ajudar bastante, tá? Prof, o estômago eu coloco o lado dominante, tá? Lado dominante, que nem coração, lado dominante. Eu só separo mesmo aqueles órgãos que estão bem estabelecidos. Uma pessoa da minha família tem depressão, está super ansiosa. Já respondi, né? Pensa sempre, depressão eu sempre penso em ponto do psiquismo e vejo o intestino, tá? Isso é muito importante. Corrigindo. Articularmente. Entendi agora. Pensa qual articulação você ficou mais travada, tá? Pensa nisso. Pensa em pontos de analgesia. E pense em o relaxamento muscular, acho que vai te ajudar, tá? Lirane, atendo família nessa pandemia, mas tem muita gente de fora me procurando para atendimento. Mas diante da pandemia, fico insegura por causa do contágio. Entenderam, gente? Entenderam? Lembra que eu tô o tempo todo falando que logo que essa pandemia der uma melhorada, muita gente vai ser procurada para fazer atendimento, porque ninguém quer ir para o hospital? Edna, o que eu vejo é assim, ó, se são pacientes que estão em estado de emergência, uma depressão profunda, muito ansiosa, com muitas dores, às vezes vale a pena você tomar todos os cuidados de biossegurança e fazer a auriculoterapia nelas, tá? Quais são os cuidados? A auriculoterapia, hoje, quer ver, gente? Já sei o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou num atendimento de emergência. Caiu uma restauração minha e eu vou colocar um curativo. Vou ter que ir num dentista. E é uma amiga. Eu vou pedir para ela autorização para mostrar para vocês como eles estão fazendo, tá bom? A biossegurança do consultório dela. Então, quando eu chego, tem todo um tratamento. Só que qual o problema para o cirurgião dentista? Que é muito pior do que para o auriculoterapeuta. Ele trabalha a região da boca. Chance de eu contaminá-la, se eu tiver, ou dela, que é o pior, me contaminar é muito grande. Por quê? Porque ela tá passando por muitos pacientes. Então, ela tem chance 9 vezes, parece que era uma estatística assim que o Conselho de Odontologia estava passando. O dentista tem chance de contaminar 9 vezes mais. Então, eu só estou indo porque realmente eu preciso, porque senão eu não iria agora nesse momento. Mas só que você não pode deixar um paciente com dor de dente. Você não pode se negar a atender. Então, ela já está atendendo alguns pacientes, ela é endodontista, está precisando atender, né? E eu vou lá hoje para fazer atendimento e daí eu vou pedir para ela para a gente fazer um processo de biossegurança para eu mostrar para vocês como é que eles estão fazendo. E aí vocês começam a ter insights para vocês, tá bom? Acho que vai ser uma coisa bem legal para a gente fazer hoje. Assim é uma maneira de eu passar um conteúdo e vocês também ficarem mais tranquilos em relação a toda essa pandemia, biossegurança e tudo mais, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui relacionado
Ó, meu genro machucou. Eu imagino que seja o cóccix. Coloquei cravo no local, suavizou, mas queria colocar aurículo. Qual o ponto? Lembre de ponto de analgesia e o ponto local do problema. Só no ponto do vício, não, Lene. Não. Só no ponto do vício, não. O alcoolismo é algo gravíssimo. É que nem o tabagismo. É dificílimo de você tratar. Você precisa entrar com força total e a pessoa tem que estar engajada. A pessoa tem que querer, sabe? A pessoa tem que querer. Lembre disso. Mas vale a pena você entrar, você fazer pontos de desintoxicação, tá? Você tem que estar junto da pessoa, tem que trabalhar a questão de fazer exercício para eliminar as toxinas do corpo, buscar isso. Ó, antes eu dormia e sem querer ficava na minha cabeça algumas palavras como quarentena, pandemia. Agora as palavras são orelha, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, módulo 1, 8 em ponto, Constantino, Márcia. Que legal, Márcia. Ainda bem que a gente substituiu essas palavras, né? Uma pessoa da minha família tá. Minha filha não quer acreditar na auriculoterapia. Quero desafiá-la. Qual o ponto para deixar a Ritalina? A Ritalina. Qual é a etiologia do problema, Eneida? Vai na etiologia, tá? Pensa, ansiedade, trabalha a ansiedade. Você tem tanto posterior quanto anterior. Concentração e memória? Ontem, vai lá assistir a live de ontem, tá bom? Live de ontem, a gente falou muito sobre isso, hein? É importante a gente ter essa noção, né, gente? Sim, entendi, perfeito. Os pontos que eu quis dizer seriam os que são mais importantes no caso. Isso aí. Novas colocações de pontos. Ó, dica de ouro. No autismo, assiste a live de ontem, Braulio. Assiste. Ontem a gente falou sobre isso, tá? Vale a pena usar. A gente tem relato de alunos falando bastante de crianças autistas melhorando concentração e memória, tá? Tenho sementes guardadas. Posso usar? Pode, ué. Bom dia. Cida, quando tá pausando assim ou tá travando, você tem que ir perto do teu wireless, tá? Vai perto do seu wireless, vai perto do seu modem. Adriana, eu sempre estimulo o paciente a apertar, tá? Sempre pede pro paciente apertar, tá? Sair de casa e fazer acontecer. Amei, amei. Tudo que você está falando, auriculoterapeuta do universo Pão de Luz. Minha filha tem prisão de ventre crônica. Se alimenta corretamente, mas tem dificuldade de ir ao banheiro. Ela toma medicação para bipolar. Olha isso, ó. Faz o intestino dela funcionar. Faz o intestino dela funcionar, faz ela beber bastante água. Tem um pontinho aqui na aurícula, gente, que é o ponto da sede. Tá? O ponto da sede. Esse ponto da sede, a pessoa fica com a boca seca de vontade de beber água. Isso pode ser um grande diferencial, tá? Você está fazendo a diferença na minha vida. Nossa, Luciana, muito obrigada de você permitir que eu saiba disso, viu? Fico muito feliz, né? Transformar o negativo em propostas positivas. Ó, é isso aí, tá? A gente tem que inverter. Tem que ressignificar tudo que chega pra você, gente. Mesmo que seja algo que seja assim um balde de água fria, que você tá super empolgado e de repente vem um balde de água fria. Não deixe ninguém tirar a sua esperança. Não deixe ninguém tirar o seu sonho. Lembre disso. Se você tem um sonho, põe data para ele se transformar numa meta, tá? E não é porque hoje você não conseguiu algo que amanhã você não possa conseguir, tá? Lembrem disso, lembrem disso. Não deixa nada. Acorda, incorpora a Poliana, né, prof? É isso aí, Ivan.
Ó, o Ivan é um, né, Ivan, que tá fazendo acontecer. De repente saiu, foi lá, viu um local, arranjou um local mais barato. Ele tá aproveitando da pandemia. Isso é bom, gente, porque não adianta a gente ficar em casa só vendo uma notícia. Não vai resolver, não vai fazer com que a gente fique melhor ou pior, né? Eu não tô dizendo pra você sair de casa não, tá? Eu acho que você tem que se preservar, acho que você tem que se cuidar, mas se cuide. Agora, emergências, urgências, você pode atender sim. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Só que você tem que entrar sempre no equilíbrio, né? Eu sei que tem uma grande discussão em prol disso, né? Quando a gente sai de casa, quando não. Então, acho que você tem que ter essa coerência. Então, por exemplo, aglomerações, fazer festa nesse momento, eu acho desapropriado, descabido até. Por quê? Você sabe que quando eu estava na Itália bem no momento da pandemia. E lá nos jornais o pessoal estava entrando nessa discussão. Eu lembro quando eles estavam começando a discutir sobre a questão do respirador, que não ia ter respirador para todo mundo, que eles iam ter que selecionar os pacientes. E eu lembro de um grupo de entrevistados ali fazendo aquela roda, né? E o pessoal se alterando, né? E aí à noite mostrou o jornal, os jovens em Milão, no bar, saindo, desafiando a repórter, se abraçando, se beijando. Mas e a norma do governo de você ficar distante um do outro? E eles, que norma? E se abraçavam, sabe? Lotado, tipo um pub assim, lotado. Isso em Milão. Já estava no auge. O pessoal já estava discutindo ficar sem respirador, selecionar pessoas. Sabe o que dá dó? É que a pessoa que ficou em casa, ela, ou o idoso, por exemplo, ele foi deixado de lado por um jovem que estava lá no bar, entenderam? Então é nossa responsabilidade também, ainda mais porque a gente tem mãe, a gente tem pai, né? Então nós temos sempre tem alguém da área de risco. A gente tem que cuidar, a gente tem que se cuidar e cuidar do outro. Agora, você atender alguém que tá muita ansiedade, com depressão, que não sai da cama, que tá com dor, eu acho que isso nós somos chamados a ser transformação em luz. Você comprar, alugar um espaço, você pegar um empréstimo que o governo está dando para facilitar as pequenas empresas, por exemplo, a não quebrarem, sabe? Isso é legal, planejar o seu futuro, planejar o número de atendimentos que você vai fazer, como que você vai organizar, começar a fazer, por exemplo, um atendimento de manhã, um à tarde, para quê? Para eles não se encontrarem, ou que nem a Gisele falando, pô, a Gisele tem um transplantado dentro de casa, mas ela vai, toma seu banho, põe uma roupinha, vai lá e atende o paciente, volta para casa, tira a roupa na área de serviço lá e deixa lá. Então, esses são cuidados. Se você não encostar, então tem que tomar cuidado com as mãos, não botar no rosto, no nariz, nem nada, usar máscara. São cuidados, tá? Que eu acho que a gente pode seguir, né, em algumas situações aí, tá? Olá, Cristiane, uma paciente que na infância amarrava a mão esquerda e forçava a usar a direita. Sabe uma coisa que você tem que pensar? Hoje é uma paciente que tem ansiedade, insegurança e medo. Mas não é por isso, tá, Cristiane? Porque isso era uma coisa muito comum antigamente. Hoje a gente acha isso uma atrocidade, mas antigamente isso era muito comum. Não deixava-se usar a mão esquerda, né? Olha, se for pelos lados dominantes que você está me perguntando, eu diria para você, se ela usa a esquerda e agora ela está usando a direita, muitas vezes o que existe muito era o canhoto contrariado. Por exemplo, o meu pequeno, ele escreve com a esquerda, mas ele chuta com a direita. Então, na verdade, ele não é um canhoto. O canhoto, ele faz tudo com a esquerda, tanto chutar quanto escrever. Eu testaria usar o lado direito dela, tá? E se não der uma resposta boa, usa o esquerdo. Testa, tá? Na auriculoterapia a gente pode testar. Ó, eu também. Cada live é um combustível para recomeçar. Ótimo saber disso. Última pergunta, Ricardo. Agulha semipermanente de 1 teria um estímulo menor no adulto do que a de 1,5? Ricardo, é um pouquinho menor, mas o que eu vejo de maior problema da 1 é que ela se solta mais fácil, tá? Isso foi uma coisa que me falaram.
Mas dá para você testar e ver se você vai ter um resultado bom, tá? A de 1,5 é dentro da média, porque tem a de 1 e a de 2, e tem 2,5. Então 1,5 é uma boa medida aí, tá bom? E ela não é tão grande assim, mas vale a pena testar. Gente, eu vou ver se eu faço os stories hoje da biossegurança da minha dentista, mostro pra vocês aqui, tá bom? Daí vocês acompanham pra vocês terem algum insight. No mais, me segue lá no Telegram, ali na minha área de destaque, tá lá, Telegram, vai lá, clica, arrasta pra cima, entra no nosso canal, onde a gente consegue estar mais próximo ali, conversando um pouquinho mais, tá bom? Até, gente!